Oi pessoal, tudo bem? Vídeo aula número 2 do nosso módulo de Design Thinking e Design Sprint, continuando a explorar um pouquinho mais o conceito de design. Agora eu quero falar com vocês sobre a evolução do design ao longo dos anos, tá? Porque nem sempre o campo de design foi um campo delimitado, estruturado. Como eu disse no último vídeo, ele é um campo multidisciplinar, ou seja, se ampara em vários outros campos do conhecimento, né? Tanto nas exatas quanto nas humanas e nas sociais aplicadas. E o campo do design ele vai se conformando, se consolidando à medida também que o mercado e a sociedade também vai, digamos assim, se modificando, evoluindo, tá? Nessa aula eu queria passar para vocês, trazer para vocês uma linha do tempo, tá? Que vocês estão vendo agora na tela de vocês. Essa linha do tempo, ela vai mostrar para vocês justamente o quê? Que o design lá no começo, né? E o começo na realidade se dá lá no início das revoluções industriais, mas eu quero delimitar aqui o começo como sendo a terceira revolução industrial, combinado? Logo após a Segunda Guerra Mundial, onde até ali o design ainda era percebido como algo muito autoral, muito intrínseco, um processo mais de criatividade do que necessariamente um processo de produtos industrializados. E o design, então, quando a gente fala o design, a gente está falando em arquitetos, em engenheiros, em psicólogos, em economistas que compartilham e escrevem sobre projeto, né? Sobre projeto de país e projeto de produto, efetivamente, né? Tanto autores da estética quanto autores da mecânica, digamos assim. Então, o design ele começa, então, a certo ponto, se ocupar mais de olhar para o ser humano e não apenas empurrar produtos ou geringonças para a sociedade. Então, o design passa a ter essa percepção de que é preciso avançar, né, no que diz respeito ao olhar para o futuro e ter mais responsabilidade sobre o que é colocado efetivamente no mercado. Bom, e o que a gente vê aqui então na tela? Que a partir dos anos 20, né, principalmente com a influência da escola Bauhaus alemã de design, o design ele passa então a ser entendido como uma manifestação artística, mas que precisa entregar valor, ou seja, a forma segue a função, né? E a partir daí, todas as demais disciplinas começam, então, também a se comportar e a pensar, né, seguindo um raciocínio com essa tendência, com esse viés. E nos anos 50, então, o design ainda tem muito forte, né, esse viés do processo criativo, nunca deixou de ter, né, essa é a verdade, mas até então a aparência, o estilo, era o que predominava nos projetos de design. E a partir daí, o design começa, então, a se fundir com outras disciplinas, né? Principalmente das áreas exatas, e entender que eficiência também importava quando a gente fala de produto e quando a gente fala de responsabilidade social e principalmente um olhar mais integrado, né? E sistêmico do que é a sociedade e o ser humano. Então, a gente tem, a partir da década de 60, um design muito mais presente na indústria, tá? E aqui a gente começa a ver que o bom gosto, ou aquilo que era artístico, ele começa a ser estudado para ganhar escala. Então, nessa época, a gente começa a ver cada vez mais designs arrojados, inovadores, que antes ficavam restritos à elite econômica, né, ou à aristocracia, ou à elite que é né, mais cultural e tal. E esse design começa a ser popularizado, né, por conta das máquinas, da evolução das máquinas. Então a gente tem o artista trabalhando dentro da indústria principalmente a partir da década de 60. Na década de 70 começa a se entender que o usuário é importante, começa a se falar muito em ergonomia, bem-estar. E por que o usuário começa a ser importante? Porque a concorrência, a competição também começa a se intensificar na indústria, tá? E aí, obviamente, a gente começa a pensar em diferenciais. E os primeiros diferenciais que aparecem para serem perseguidos na indústria e nos projetos, né, de produto são os diferenciais que trazem bem-estar, né, que evitam, digamos assim, a fadiga. E nessa época, os estudos de psicologia, de antropologia começam também a se aproximar cada vez mais do design, tá? E isso a gente nota assim, de forma muito abundante na computação, né? Então a computação até então era muito mais centrada em hardware, e a partir daí, quando os chips começam a se miniaturizar e os softwares começam a ganhar mais capacidade, né, e começam a ganhar mais relevância, a interface homem-máquina começa a ser alvo de estudo e de aperfeiçoamento. Então o design também começa a estudar a interação homem-máquina nas suas mais diferentes formas, né, de ocorrência. Máquinas da indústria e PCs também, né? O Macintosh ali na década de 80
tem é alvo, digamos, de até estudos de antropologia, etnografia, né, que são ciências aí que estudam, fazem uma imersão no social, no coletivo, né, para ver como é que a sociedade interage e reage a determinados produtos, ou softwares, ou agora algoritmos, né. Então a gente sai lá do design centrado no produto artístico, autoral, e vai navegando, né, numa linha em que o design passa a ofertar ferramentas, conceitos, métodos, ou seja, todo um arcabouço de abordagens, né, para poder manipular a realidade e construir futuros. E aí, em cada, digamos, década que vocês estão vendo aqui na tela, a gente tem uma ênfase. Então, a ênfase na escala do produto, depois no bem-estar do usuário, depois o design como gestão e gestão do próprio design, né? Então, ou seja, os designers, os projetistas, porque, vamos lá, design não tem uma tradução direta do português, é importante que se diga isso. Design, se a gente for voltar para o latim, para o italiano, é desenho, né? Então, se a gente fosse traduzir, é projeto, é proposta, é conceito, tá? É plano. Então, o design, quando a gente fala design, o que tem que vir na cabeça da gente é proposta, né? É o que se propõe para se modificar. Então, na década de 80, os designers começam a se ocupar também, então, olhar para as abordagens que o design oferece para fazer gestão de forma diferente, e aí o design começa a entrar de vez nos escalões superiores das organizações. Sai do chão de fábrica, sai dos escritórios, dos ateliês, e começa então a ganhar os escalões, né, altos escalões das grandes multinacionais. E o design passa então também a apoiar na gestão estratégica das empresas. Nessa época, já estamos falando de fim dos 80, 90, o design entra muito forte também na publicidade. Então a gente começa a entender as marcas como pessoas ou como personas, né? Onde são estudados arquétipos, são utilizados arquétipos para a gente poder estabelecer uma conexão, um vínculo mais forte com a sociedade, com nichos, né, e estilos de públicos-alvo, certo? Então, na década de 90, a gente tem o design estratégico, que amplia a visão do design do produto ou do processo de fabricação, né, que era mais centrado na montagem, no custo, no desenho da forma em si. E o design estratégico, então, começa a olhar o ambiente competitivo. Tá? Então, por isso que ele ganha os escalões aí altos das empresas. Ele começa a analisar a cadeia de valor, né? O design até da estrutura organizacional para responder às ameaças externas ou às oportunidades externas no ambiente que circunda aí as organizações. E aí, a partir dessa época também, o design começa a entender, e sempre a competição e a concorrência traz muito isso, né? A busca por diferenciais, por vantagens competitivas. E o design começa então a se voltar para o intangível. Então olha para as marcas, mas também começa a olhar para as experiências. E a gente tem já nos anos 2000 e de 2010 para cá, um design voltado para as experiências que o usuário tem ao interagir com os negócios. E isso necessariamente também passa pelo digital. Então hoje a gente tem um design muito centrado nas interfaces, né? Seja elas não apenas gráficas, mas também, né, auditivas, enfim, táteis, tudo que a gente pode utilizar para interagir. Então a gente sai lá de um design que era centrado em conseguir entregar um produto bacana, e hoje a gente tem um design preocupado com a integração desse produto com o entorno, com o meio, com a sociedade, o impacto que ele vai causar nessa sociedade, e também não só um produto tangível, mas também um produto intangível, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente percebe, né? Não podemos esquecer que o ser humano, ele é um bicho, né? Então a gente tem os nossos sentidos aqui, olfato, paladar, e o design tem que usar isso, tem que trabalhar com isso, tá? Bom, esse era um breve relato que eu queria fazer para vocês. A aula já está um pouco estendida, vocês têm acesso a esse material. Vou só avançar um slide aqui, né, para a gente tornar um pouco mais visual essa nossa linha do tempo. Então a gente sai lá, né, de um design que era muito centrado em produtos artísticos, autorais, quase que artesanal, né, para um design cada vez mais complexo. E aí, quando a gente fala de UX, né, User Experience, ou UI, interface gráfica, User Interface, né, e o design olhando para isso e correndo atrás para fornecer ferramentas para isso, a gente nota claramente que a transformação que ocorreu aqui nesse período, nessa evolução, né, se dá no jeito de fazer design. Então, se antes a gente tinha um designer que desenhava a cadeira que ia custar 50 mil reais, hoje para desenhar uma interface ou um aplicativo top, né, que vai realmente criar um impacto, a gente precisa de um time. E por isso o Design Thinking surge, então, como uma abordagem empacotada que representa o mais próximo, digamos assim, do jeito, né, ideal de se trabalhar o design hoje nas organizações. Por quê? Porque um time multidisciplinar,
com papéis bem definidos, consegue fazer coisas mais complexas, né? Interagindo, a gente consegue fazer coisas, desenvolver coisas, ideias mais complexas. Então a gente traz para a mesa várias habilidades, diferentes habilidades de soft a hard skills, e colocando isso de uma forma virtuosa, né? Combinando isso de uma forma virtuosa, a gente consegue entregar projetos cada vez mais complexos. Até a próxima aula.